conseguiu. Oh, bom, há uma coisa que queria dizer a Lorenzo. Lorenzo falou: mas eu não lembro de todas as dificuldades, o que vamos fazer? Nada, quando você se lembra, me fala. É só isso. Cada aula, Lorenzo, cada aula que você tem uma dúvida, por favor, me fala. Sem medo e sem vergonha. Tá? Ninguém nasceu mestre, já falei. O único que eu reconheço é Jesus Cristo. Depois dele, ninguém. Tá? E tudo se aprende. Se aprende como? Com as perguntas. Mínima dúvida, pergunte. Bom, Hugo, você fez a lista de dúvidas? Sim. Bom. Quem quer começar primeiro? Va bem, Hugo, me fala. Primeira dúvida. Eu só tenho uma dúvida só. Sim, qualquer que seja. Eu não entendi. Eu não entendi como distinguir os casos da mesma declinação. Bom, exato. Para distinguir os casos da mesma declinação, nós temos o quadrinho de Rosa. Rosa pertence à primeira declinação e é o substantivo que é usado como referência para todos os substantivos que pertencem à primeira declinação. O que acontece às vezes? Que eu não sei distinguir quando o caso é dativo singular ou quando é genitivo singular e quando é nominativo ou vocativo plural. Por quê? Porque todos terminam com AE. Claro? Então, primeira coisa, o verbo. Porque sempre insistimos que a primeira palavra que você deve olhar é o verbo. Porque se o verbo é singular, AE não pode ser nem nominativo nem vocativo plural. Pode ser somente um caso singular, genitivo ou dativo. Como eu sei se aquele caso é genitivo ou dativo? Se tem dúvidas. Tem problema. Você traduz primeiro como se fosse genitivo, depois traduz como se fosse dativo e olha aquele que cabe melhor. Aquele que faz mais sentido. Eu uso aquele. Né? Se ao invés o verbo é plural, aquele caso que termina em AE, não pode ser nem genitivo nem dativo singular. Mas é somente um caso plural, com nominativo ou vocativo. Se não é claro, me fala. Lorenzo e Beatriz também, né? Se não é claro isso, me fala. Como eu sei que aquele substantivo que eu estou vendo pertence à primeira declinação ou a outro grupo? Através do genitivo singular. Onde encontro o genitivo singular daquela palavra? No dicionário. O dicionário é fundamental. Primeiro vou no dicionário eu encontro nominativo singular e genitivo singular. Por que é colocado genitivo singular? Porque é o genitivo singular que me indica que pertence àquela particular declinação, àquele grupo. Todos os substantivos que pertencem à primeira declinação têm genitivo singular que termina em E, AE. Não tem outra maneira. Hugo, me fala se consegui esclarecer a coisa. Agora eu não consegui entender melhor. Melhor. Mas depois, sempre lembrando que se aprende melhor traduzindo, fazendo. E cada vez que encontramos uma dificuldade, falar. Mesmo
que a mesma coisa seja explicada 1000 vezes, não importa. Vamos explicar 1000 vezes. Né? É por isso que eu nunca vou me cansar de dizer, antes de traduzir, primeiro leia a frase, como está em latim, e depois comece com o verbo. Olha primeiro o verbo, porque é o verbo que indica o sujeito. Não tem outra maneira. O sistema que nós estamos fazendo está funcionando há 2000 anos. Não tem outro. Ou você tem uma memória super excepcional, que fica tudo gravado na sua cabeça, senão não tem outra maneira. Através do verbo e depois passar pelo dicionário. Lorenzo e Beatriz, podem começar com as suas dúvidas. Professor, a minha dúvida, ela envolve todos. Porque eu lembro alguma coisa, só que eu não lembro, por exemplo, eu não consigo distinguir direitinho e tal. Não consegue distinguir direto os casos? Eu não lembro muito bem. Não, é claro, ninguém lembra tudo, né? É por isso. O sujeito predicado, o predicativo, presente do indicativo, esses, sabe? Agora, vamos ver. Como já falei para Hugo, para responder a pergunta de Hugo, no caso de substantivos, casos, você olha o substantivo rosa, o quadrinho de rosa. O quadrinho de rosa é fundamental porque ajuda não somente a distinguir quais são os casos, os vários casos, mas como se traduzem. Porque o único caso que se acompanha com o artigo, que artigo em latim não tem, é o sujeito e objeto direto. Os outros casos sempre se acompanham de preposição, que já está embutida. No caso, o genitivo se acompanha de preposição de, do, dos, das, né? De acordo se é masculino, feminino, singular ou plural. O dativo singular se acompanha da preposição para, o acraseado, no caso de feminino, o ao, se é masculino, o aos, se está no plural, e o ablativo singular se acompanha da preposição com ou por meio de. Ou seja, você traduz a palavra colocando antes esta preposição. Não sei se consigo me explicar, mas vamos ver quando encontramos um texto para traduzir, vamos ver palavra por palavra juntos, né? No caso dos verbos, o que acontece? Os verbos que nós estamos vendo, o que vimos até agora, estão todos no presente do indicativo. O latim tem 4 conjugações. As nossas línguas têm 3 conjugações. Língua portuguesa, ar, ir. Por que estou dizendo isso? Porque é o infinitivo presente que determina a conjugação. Então, a primeira conjugação em língua portuguesa é ar, a segunda é a terceira, ir. Em italiano é are, ere, ire. São 3. No latim tem 4, para complicar a vida de Lorenzo e de Beatriz, obviamente, e de Hugo também, porque eles inventaram não somente a primeira termina com are, ok? A segunda termina com R longo.
A terceira tem infinitivo que termina com ere breve e a quarta ire. Pergunta: como eu sei aquele verbo a qual conjugação pertence? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Dicionário, mais uma vez. Quando se trata de verbos, o dicionário coloca por cada verbo o paradigma daquele verbo. O que é aquele paradigma? O que é o paradigma? É uma sequência de tempos verbais. Ou seja, você sempre encontra a primeira pessoa do presente do indicativo, segunda pessoa do presente do indicativo, infinitivo presente, depois pretérito perfeito e supino, que ainda não vimos. Qual é a palavra que eu devo olhar? A terceira. A terceira é o infinitivo presente. Se o infinitivo presente termina em are, aquele verbo pertence à primeira conjugação. Se termina com ere longo, a segunda. Se termina com ere breve, terceira. Se termina com ire, quarta. Lorenzo, é claro? Agora vamos fazer a prova. Cada vez que nós traduzimos uma frase, Lorenzo, vamos ver palavra por palavra como fazer. Continuando e insistindo, se Beatriz não desiste, não perde a coragem, né? Caminho fazendo, você vai aprender, se torna automático. Por que acontece isso, Lorenzo? Porque as nossas línguas nos acostumaram, desde o nosso nascimento, quando você deve escrever em língua portuguesa e quando eu devo escrever em língua italiana, colocar primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto direto e depois outras partes da frase, né? No caso do latim, o latim mistura tudo, não tem uma regra fixa. O sujeito pode ser a primeira palavra, pode ser a segunda, a terceira, a quarta ou a última da frase. Não tem uma regra fixa. Geralmente, quais são as palavras que coloca primeiro? Aquelas que o autor quer dar mais importância. Mas nós, quando traduzimos, precisamos, na nossa língua, precisamos colocar o sujeito como primeira palavra, o verbo como segunda e a sequência da nossa língua, né? Nós encontraremos frases onde o sujeito é a última palavra da frase. Geralmente é o verbo, mas nem sempre é assim. Mas depois, ao longo do tempo, eu vou explicar melhor com exemplos. Exemplos onde a primeira palavra é mais importante de todas e que não é sujeito. E, na nossa opinião, como nós interpretamos, por que foi colocada como primeira palavra aquela particular palavra que não é sujeito, né? Os tempos verbais que formam o paradigma, como posso dizer, foram colocados nesta sequência para facilitar a pesquisa. Ou seja, nas nossas línguas, se nós procuramos um verbo, encontramos na ordem alfabética no infinitivo. Se você procura o verbo amar, vai procurando amar, né? Você encontra no infinitivo. Na língua latina, não. Você não encontra amare, você encontra amo. Em todos os verbos você encontra a primeira pessoa do indicativo presente. E depois, segunda pessoa do indicativo presente.
e depois a terminação do infinitivo presente, que é aquela que indica a qual conjugação pertence aquele verbo. Né? Volto a dizer, se termina com are é a primeira conjugação, se termina com ere longa é a segunda, ere breve é a terceira, ire a quarta. Tem outras perguntas, Lorenzo? Professor, quando o senhor falou, o senhor já respondeu as outras perguntas. Só sobrou duas. Algumas, não foram duas. Como você conhece a declinação de um objeto? De um substantivo. De um objeto. Oggetto é o sostantivo. No dicionário nós encontramos o nominativo e o genitivo daquele substantivo, e o gênero. Tanto que temos três elementos: o nominativo singular, o genitivo singular e o gênero, M masculino, F femminino, N neutro. É o genitivo singular que indica a declinação. Então, todos os substantivos que têm genitivo singular que termina em AE, pertencem à primeira declinação. As outras declinações terminam de maneira diferente, o genitivo das outras. Eu não sei, Lorenzo, não lembro se falamos do quadro sinóptico dos substantivos ou não. Eu acho que não, para não fazer confusão. Mas depois eu explico esta coisa. Depois você me fala. Por que não me falou antes, que agora é um pouco mais fácil? Porque se eu coloco tudo na cabeça, a cabeça explode, Lorenzo. Eu acho que não, professor. Pelo que eu me lembro. Depois vamos ver. Sim. Outra pergunta, Lorenzo? Então a sequência é sempre passar primeiro pelo dicionário e depois quadro sinóptico. Pode falar? Para que esse declínio? Não entendi. Para que serve declinar? Porque senão você não sabe como traduzir. A declinação é feita porque o latim não tem artigo e não tem preposição articulada. Sem a declinação você não saberia qual é o sujeito, qual é a palavra de pertença, porque a frase está toda misturada. Se o latim tivesse como regra fixa, que a primeira palavra é o sujeito, a segunda é o verbo, a terceira é o objeto de seria mais fácil. Mas não é assim. É tudo misturado. Não tem uma regra fixa. Eram essas minhas dúvidas, professora. Obrigada. Eu tinha mais, só que quando o senhor falou a primeira dúvida, o dicionário ele poderia responder todas as outras, entendeu? Sim, é o dicionário a primeira moça que você deve fazer. Imagina se você joga ao xadrez, né? O xadrez sempre tem a primeira moça que é importante e tem uma sequência de coisas. Você, como primeira moça, antes de traduzir, de se jogar na tradução, passar sempre pelo dicionário. Dicionário, quadro sinóptico, dicionário, quadro sinóptico. Depois eu explico melhor. Beatriz, tem perguntas? Não, professor. Ah, tem. Pode falar. Professor, a minha primeira pergunta é o que é predicado? Bom, na gramática, nos textos de gramática,
Vamos explicar. Nós Professor, foi o vizinho gritando. Não entendi. Foi o vizinho gritando. Ah, sim, tá bom. Aquilo que a gramática usa termos específicos, né? Aquilo que nós chamamos de verbo é, na realidade, um predicado verbal. Como a gramática portuguesa também ensina, o predicado verbal pode ser de dois tipos: ou predicado verbal simples ou composto. O predicado verbal simples é aquele que nós chamamos de verbo. Encontramos no primeiro capítulo uma série de predicados verbais simples. Nós encontramos o ela canta. Canta é um predicado verbal simples. Educa, predicado verbal simples. Vola, predicado verbal simples. Ou seja, é aquele verbo formado por uma palavra só. Pode ser presente no indicativo, pode ser imperfeito, pode ser futuro, mas é formado por uma palavra só. O predicado verbal composto é formado por mais de uma palavra. No predicado verbal composto, o verbo é sum, verbo ser, um tempo do verbo ser. Qualquer pessoa, qualquer tempo. E depois a outra palavra é um substantivo ou um adjetivo que se refere ao sujeito. Exemplo: se eu falo, Beatriz é bonita, eu uso o verbo ser. Então, é bonita é um predicado verbal composto. Composto como? É formado pelo verbo ser, é, e a palavra bonita, que neste caso é um adjetivo. Que é bonita? A Beatriz. Então, quando eu traduzo, este bonita vai no mesmo caso, número e gênero de Beatriz. Ou seja, coloco neste caso no nominativo singular feminino. Se eu falo, Beatriz é uma menina, traduzo, Beatriz est puella, puella est, melhor. Este puella est é um predicado verbal composto. Composto de quê? Do verbo sum, é, e um substantivo. Substantivo é puella. A que se refere puella? A Beatriz. É por isso que eu coloco puella no nominativo, porque é sujeito, singular, feminino. Professor? Oi. Dá para o Lourenço? Porque ele só me incomoda de me chamar de Pinter Gugu. Aí já sabe que eu não gosto que me chama? Quando você tá então, é verdade. A Beatriz é Pinter Gugu. Aí quando você falou, é Beatriz é gênero, aí eu digo, então, é Beatriz é um Pinter. Lorenzo é terrível, né? Uhum. Não, mas olha, tem uma cara tão inocente, bonita, parece tão bonitinho, inocentino, né? Ao invés não é assim. Ai. Aqui minha mãe briga com ele. Tem outras perguntas, Beatriz? Eu tenho só mais uma pergunta. Eu tinha duas que eu escrevi. A minha última pergunta é o que significa o genitivo? O genitivo, por que se chama assim? É isso que quero saber. Por que se chama de genitivo? Porque é aquele
que dá origem às palavras nas nossas línguas. Ou seja, as palavras portuguesas ou palavras italianas que derivam do latim não derivam do nominativo, mas do genitivo. O genitivo vem do verbo gero, gerar ou fazer. A palavra geração, de onde vem? De gero, verbo gero, genitivo deriva dali. Entendi, professor. Não? Sabe que eu e a Lorena estamos com essa blusa verde aqui, ó? Sim. É que a gente faz guarda mínimo. Ah, bello! Agora entendi. Tudo tem uma explicação, viu? É isso que quero dizer, Lorenzo, Beatriz e Hugo. Tudo tem uma explicação. Nada é por acaso, nada é à toa. Hugo conseguiu acompanhar as perguntas de Lorenzo e Beatriz? Sim? Bom. O Senhor nos respondeu as nossas perguntas. Pode falar. Tem outras perguntas? Beatriz? Não? Tá bom. Agora, para satisfazer a curiosidade de Lorenzo, que eu sei que ele é curioso, e graças a Deus que ele é curioso, vamos no quadro sinóptico dos substantivos. Hugo, pode falar. Professor, Oi. hoje eu não sabia qual era hoje não sabia qual era o exercício e eu acabei traduzindo o texto, tá? Ah, va bem. Oggi non tinha exercício, era somente fazer um elenco de dúvidas, né? Uma lista de dúvidas. Agora, vamos ver o quadro sinóptico dos substantivos e adjetivos. Página 94, 95. Só que não quero assustar, né? Não se assustem. Se estou mostrando agora, achou? Professor, é 60 ou 90? Achei. 94. Não saiu não. Só pra anotar. Não entendi, querido. Eu não tenho a página 95. Minha mãe tá sem imprimir. Ah, não imprimiu. Não, não tem problema, Hugo, porque você acompanha como pode, né? Mas já na semana que vem vamos repetir a coisa, porque faltam hoje a Vitória e a Eloá. Eu vou repetir para elas também, né? Tranquilo, Hugo, não perde nada. Achou, Lorenzo, Beatriz, acharam? Sim ou não? Professor, é muito grande. Eu quero matar isso. Está feliz? Tomar um susto? É que o Lourenço queria matar, aí o microfone não tava desligado, porque eu não tinha ligado. E eu olhei, o microfone tá ligado, você não falou nada. Aí ele ficou morrendo de bravo comigo. Tá bom. Você tem ali em PDF, Lorenzo, ou tem um... Lorenzo, Senhor, você tem ali em PDF ou tem o livro? livro. Livro, ok. Agora, aqui vocês encontram as 5 declinações na parte de cima, né? A parte de cima é quadro sinóptico das 5 declinações dos substantivos, ok?
são divisos em primeiro, segundo, terceiro A, terceiro B, quarto e quinto. São 5 grupos. Cada um destes grupos tem um substantivo de referência. Na primeira declinação, como vocês podem ver, é rosa. Ou seja, os mesmos substantivos que nós encontramos na gramática, aqui são colocados. Você vê que tem os casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo ablativo singular e os mesmos casos no plural. É claro até agora? Bom, se eu devo passar pelo dicionário para saber a qual declinação pertence um substantivo. Olho no dicionário qual é o genitivo singular. Depois chego aqui, onde tem genitivo singular, Lorenzo, com o dedo você escorre. Passa da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até encontrar a declinação a qual pertence aquele substantivo. Se você olha, o genitivo singular da primeira declinação termina com E, AE. Na segunda, termina com I. Tem domini, pueri e verbi. Né? Na terceira A, termina com is. E terceira B também termina com is. O genitivo singular sempre, né? Ele é o ponto de referência. Na quarta declinação termina com us. E na quinta, ei. Tá bom? Claro? Agora, uma pergunta que muitos fazem: como eu sei, olhando o dicionário, se aquela palavra ali é um substantivo ou não? Simples. É um substantivo quando tem marcado, escrito, o nominativo singular, genitivo singular e gênero. São os 3 elementos que devem estar escritos. Se falta um destes, mesmo que falte somente o gênero, não é um substantivo, é outra coisa. Existe uma exceção? Não. Se é um substantivo, deve ter estes 3 elementos juntos. Se você, por exemplo, olha no dicionário, Lorenzo, final do livro, vamos ver na letra A. Está ali pronto? Tem a letra A ali? Página 153. Achei. Bom, a primeira palavra que você encontra: absum, abes, abesse. Correto? E afui. Sim, é afui. Estar ausente é um verbo. Accipio, accipis, accipere, accepi, acceptum. Receber, sofrer é um verbo. Accomodo, accomodas, accomodare, accomodavi, accomodatum. Adaptar, ajustar é um verbo. Accurro, accuris, accurra, parece um destino. É tudo verbo, né? Accurro também, accuso também. Acer, acris, acre. Não é um substantivo, não é um verbo. Ou que pode ser um adjetivo. Depois vamos ver como reconhecê-los. Acutus, acuta, acutum.
não está escrito gênero, não é um substantivo, é um adjetivo. Ad está escrito ali, preposição de acusativo, é uma preposição. Adibeo, adibes, adibere, aplicar, é um verbo. Admoneo, admones, admonere, é um verbo. Advolo, advolo. Quer dizer que o acre, ele é cruel? Onde você está? Acer, acris, acre é cruel. Sim? O acre, o país acre. Pode ser, se deriva dali, é um país cruel. Fica longe daí, tá? Por segurança, você fala, eu quero ir de férias, mas excluo já o Acre. Por quê? Por que Lorenzo excluiu? Eu sei por quê, mas não posso explicar, né? Depois, advolo a, edilis, edilis, aqui não tem o genitivo, não é um substantivo. Egere, graegrum, não tem gênero, não é um substantivo. Qual é o primeiro substantivo que encontramos? Etas, etatis. Correto? Achou? Aqui você tem nominativo, etas, genitivo, etatis, gênero, feminino. É um substantivo. A qual declinação pertence? Olha como termina o genitivo, termina com is. Vou no quadro sinóptico dos substantivos para ver qual é o substantivo que tem genitivo singular que termina em is. Terceira declinação. E ali você encontra a declinação inteira da palavra. Continuando. Eternus, eterna, eterno. Não está escrito gênero, não é um substantivo, é um adjetivo. Ager, agri. Nominativo, genitivo, gênero. É um substantivo. Campo. Depois agricola, agricole, voilà. Agricola, agricole. Masculino. Tem nominativo, genitivo e gênero. O genitivo di agricola termina in AE. Se termina in AE, a qual declinação pertence, Lorenzo? A qual? O quê? Agricola, a palavra agricola, a qual declinação pertence? Isto aqui é um substantivo. Tem nominativo singular, genitivo singular e gênero. É um substantivo. Se o genitivo termina em AE, a qual declinação pertence? Genitivo? Uhum. É o genitivo que indica a declinação. Olhou no quadro sinóptico? Não, olhei no quadrinho de rosa. É. Com ele. Sim. É rosa que é genitivo como termina. Como? A palavra rosa, o genitivo dela, como termina? Ah, No. A, rosa, è nominativo. Parlando di genitivo singolare. rose. Termina in E. E. Eu pensei que você ia falar da palavra rosa. Sì, a palavra rosa, come tem o genitivo, come termina o genitivo di rosa? Termina E, rose. Agricola, come termina o genitivo singolare? In E, agricole. Então, pertence à primeira declinação como rosa. Mas voltamos sobre isso. Não quero colocar muita coisa, né? Porque senão dá confusão.
quero somente para completar, lembrar a vocês que os substantivos da primeira declinação são quase todos femininos. Tem somente pouquíssimos masculinos, como por exemplo, poeta, nauta, agrícola, são masculinos. Mas como eu sei que eles são masculinos? Dicionário me fala nominativo, genitivo singular e gênero. Você encontra agrícola, nauta, poeta, M masculino. Rosa, você encontra F, feminino. Né? É claro, por enquanto, nós encontramos na página 48, gramática, o parágrafo 19. Acharam? Hugo achou? Página 48, parágrafo 19. A pergunta é: como se reconhece a declinação de um substantivo? Risposta: pelo genitivo singular. Continuando, fala: como veremos, tem terminação diferente em cada uma das 5 declinações. Ou seja, o genitivo singular termina em AE, E na primeira declinação, I na segunda, IS na terceira, US na quarta e na quinta. Não é necessário decorar estas coisas, né? É por isso que você vai olhar no quadro sinóptico dos substantivos e lá escorre com o dedo e encontra. Primeira declinação termina em E, segunda I, terceira IS, quarta US, quinta EI. Né? Não precisa lembrar tudo, decorar. Os gêneros, masculino, feminino e depois neutro. Na primeira declinação, que acabamos de ver, não tem palavras neutras. Somente feminino, maioria, masculino, poucos e só. Quero terminar falando das preposições. Se lembra o que é uma preposição? É uma palavra invariável, significa que não tem singular, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino, que é colocada antes, pré, do substantivo para indicar a posição, preposição daquele substantivo. As preposições são muitas. Aqui, sempre na página 48, colocou algumas. Qual é a característica das preposições latinas? Que as preposições se acompanham com o caso acusativo ou ablativo. Não se acompanham com nenhum outro caso. Então, não encontra preposições com nominativo, genitivo, dativo ou vocativo, né? Somente o acusativo ou ablativo. Como eu sei com qual caso se acompanha aquela preposição? Dicionário. Quando aquela palavra é uma preposição, está escrito entre parênteses, em todos os dicionários de língua latina. É a preposição que dita o caso. Não somos nós a escolher. Se você encontra a preposição per, e você encontra no dicionário per, preposição de acusativo, significa que esta preposição per
se acompanha com a palavra, no caso, accusativo. E nós encontramos no texto per fenestram, ou seja, o accusativo de fenestra. Não coloca per fenestra ou per fenestre ou outra coisa, mas coloca somente per fenestram, accusativo. Pode ser singular ou plural, mas sempre accusativo. Então eu sempre vou encontrar per fenestram ou per fenestras, se é accusativo plural. É a preposição que exige aquele caso do substantivo. Não somos nós a defini-lo. Nos títulos, geralmente você encontra a preposição de mais ablativo. De significa acerca de, a respeito de. Por que é colocada a preposição de nos títulos? Porque o título indica qual é o assunto do texto, do capítulo, daquele livro que vamos ler. É claro ou tem dúvidas? A sua internet está ruim, Lorenzo. Começou bem, agora vejo você ofuscado. Agora voltou um pouco melhor. Beatriz, perguntas? Hugo, perguntas? Não. Beatriz, perguntas? Melhorou. Sim, agora sim. Estou vendo Beatriz. Agora o senhor pode repetir, agora melhorou a internet. Sim, quero só dizer aquilo que já falei. No caso do latim, é a preposição que exige o caso, não somos nós a colocá-lo. Né? E para saber qual é o caso daquela preposição é sempre o dicionário. O dicionário é um companheiro fundamental. Beatriz, tem perguntas? Não? Está mamando leite? Bom. Porque já parece um pouco grandinha, né? Hugo, você é o que traduziu? Foi vendo água, professor. Bom. Hugo, você é o que traduziu? Que falou que traduziu uma coisa. Eu traduzi por querer o primeiro parágrafo do capítulo 11. Capítulo 11. Bom. Vamos dar uma olhadinha. Agora, a partir deste capítulo 11, Lorenzo, para lembrar melhor tudo aquilo que estamos falando, iremos ler depois do texto o vocabulário. Né? E em cada capítulo tem o seu próprio relativo vocabulário. Desta vez, de cada substantivo, eu vou perguntar a qual declinação pertence. Que palavra é esta? Se é um verbo, a qual conjugação pertence? Etc. Claro? Não pode repetir o início não ouvi, cortou tudo. Agora, cada capítulo tem o seu próprio vocabulário. Né? A partir deste capítulo 11, nós vamos ler o vocabulário e eu vou perguntar
esta palavra é um substantivo ou que palavra é? A qual declinação pertence? Se é um verbo, a qual conjugação pertence? Isso de maneira que aos poucos entra na cabeça o sistema, né? Sempre para fortalecer a memória. Até que chega um ponto, e acontece mais ou menos por volta do capítulo 20, pelo que eu vejo, que a coisa se torna automática. O nosso cérebro se acostuma de uma maneira incrível às situações que encontra, né? Hugo, pode falar, capítulo 11. Como traduziu? De Dominis et Servis. Este é o título. Como vocês podem ver, o título usa a preposição de. De é uma preposição de ablativo. Então, a palavra Dominis e Servis está no ablativo, plural. Hugo, pode falar. Finalmente, não te deixo espaço. De Dominis et Servis. De senhores e servos. Não entendi. De senhores e servos. Não é correto em língua portuguesa. Se você olha no dicionário a preposição de, né, que depois quando você vai ter todas as páginas você vai encontrar, de se traduz com de ou acerca de, ou a respeito de. Então, acerca dos senhores e dos servos. Ou sendo um artigo, um título, perdão, pode traduzir usando o artigo. Os senhores e os servos. Pode começar. Os romanos deram Bem, primeiro em latim, né? Ué, Hugo, sim. Já está travando o seu também. Romani. Pra mim tá travando. Romani, opulenti, não leu a frase inteira? Romani, opulente, muitos, servos, Abebant, sim. adeban. Como traduziu? Os romanos eram ricos e tinham muitos servos. Traduzir? Não tem o verbo ser. Você ali no vocabulário do texto encontra romanos, romano, opulentos, rico. Não tem o verbo era. Como traduz o romano opulenti? Rico. Não, palavra inteira, romani, opulenti, são duas palavras. Está travado. Romano opulente. Opulente é rico. Sim, como traduz as duas palavras? É rico. Sim.
Como traduz as duas palavras, romani opulenti? Romanos 5. Deve colocar um artigo, Hugo. Não pode deixar assim, língua portuguesa não permite. Os Romanos 5. Habebant, Havemos tinha? sim, muitos servos. Os Romanos 5 tinham muito servos. Sim. Os romanos ricos tinham muitos servos. Nesta frase, Hugo, qual é o verbo? Havemos. Sim, é singular ou plural? Singular. Ou não, plural. Plural, porque termina como? NT. NT. Esatto. Lorenzo, primeiro olhar o verbo. O verbo é habebant, termina com NT, então o verbo é plural. Se o verbo é plural, o sujeito é plural. Qual é o sujeito? Hugo. Os Romanos. Romani. O que é a palavra opulenti? Grammaticalmente falando. Adjetivo. É um adjetivo, exatamente. Está no mesmo caso di romani, perché è aggettivo di romani. Lembrando sempre a regra. O aggettivo deve acompanhar o substantivo, genero, numero e caso. Como eu sei che romani è sostantivo e opulenti non è sostantivo? Olha o vocabulario, Lorenzo. Incontro romanus, romani, masculino. Romanus è nominativo, romani è genitivo, M è o genero, então romanus é o substantivo. Logo depois de romanus tem opulentus, não tem o genero, não é o substantivo. Então este opulentus é o adjetivo de romanus. Agora, Lourenço, uma pergunta para você. A última que faço. Aqui tenho romanus, romani, né? O genitivo é romani. Termina em I. A qual declinação pertence? Este substantivo, olhando o quadro sinóptico da página 94. Pertence ao dativo? No, o genitivo romanus romani tem genitivo singular que termina em I, né? Pertence à primeira, segunda ou terceira declinação. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro grupo. Terceiro. Terceira declinação. Qual é a palavra que você encontrou ali? Veritas. No genitivo di veritas termina in veritatis, com is, não com i. Genitivo singular que termina com i é da segunda. Tem dominus,
genitivo domini, puer tem genitivo pueri e verbum tem genitivo verbi. Então a palavra romanus, romani, da segunda declinação. Tudo isso para dizer que na próxima semana vamos enfrentar a segunda declinação. Se vocês quiserem fazer uma prova, podem traduzir um pedaço deste capítulo, a partir de Rufus e terminar com multi, né? Se dá dificuldade, parem ali que vamos fazer juntos na próxima semana. Tá bom? Paramos aqui.